Sem dúvidas, pare de achar que Asta descobriu que Eritita é sua mãe pelo capítulo 326 por conta de que isso não aconteceu. Hello, Clover! Sejam todos muito bem-vindos, meus queridos Clover Teens, a mais um vídeo onde irei falar o que eu achei, como foi, o que eu gostei do capítulo mais recente, que na minha opinião é aquele capítulo que muitos estão falando, caraca, eles estão se tratando como irmãos, finalmente o Asta descobriu que a mãe dele é a mãe de Iribe, mas não, isso não aconteceu, para de criar expectativa, para de distorcer alguns fatos, porque, meu querido jovem, vamos colocar os bois na frente dos carros dessa vez. Por que eu digo isso? Eu quero que você pense comigo, rapaziada. O Asta falou na fala final do capítulo como você ousa matar a mãe do meu parceiro. E é interessante, porque muitos podem falar que ele foi indiferente, ficou estranho, ficou bizarro, porque a mãe dele também, ele sabe disso, então por que ele falou isso? Por conta de que ele não sabe. Ele teve acesso a algumas memórias do Uribe. Não quer dizer que ele teve acesso a todos os dias, todos os momentos, e desse jeito ele conseguiu interpretar que possivelmente a Eritita é a sua mãe. Lembre-se, ele teve acesso às memórias mais importantes que estavam sendo exaladas pelo Uribe em elo com a Eritita, a relação deles como mãe e filho. Acontece que a Eritita não falava toda hora do Asta. O Uribe conseguiu interpretar por alguns momentos que eles tiveram uma breve conversa e ver que o Asta é o filho dela. Mas acontece que isso pode não ter sido mostrado nas memórias que o Asta conseguiu ter acesso ao subconsciente do seu irmão. Então, fique isso alertado. Ele teve acesso a algumas memórias, ao básico, onde ele viu a relação do Uribe com a Eritita. E devido a isso, ele pode talvez tirar uma conclusão de que possivelmente seria a mãe dele também, se ele ligar os fatos. Porém, isso eu acredito que só daqui a um futuro, quando ele conversar mais com o Uribe sobre a Eritita. Não acho que ele teve acesso ao momento que a Eritita falou sobre ele, porque foi um momento muito raro, e acontece que a lembrança da Eritita, por exemplo, deixando o Asta no vilarejo de Rand, é algo que aconteceu antes dela conhecer o Uribe, então não teria como eles terem acesso a isso. Acontece que deve ser frisado uma questão, muitos falam da frase brothers, mas acontece que isso é referência, um paralelo à amizade, laço de irmandade, digamos que um elo de parceria deles. É muito comum a gente chamar um amigão nosso, amigão do peito mesmo, que é parceiro de brother. E acontece que você tem que ver isso. Eles chamaram um ao outro de brother porque o Uribe sabe de toda a verdade, porque ele mesmo já sabe que ele é o filho da Eritita. Só que acontece que o Asta chama referente à essência dele. Lembra do flashback que ele teve com o Yuno logo quando eles eram criança? Ainda no vilarejo de Rand, o Asta fala que por terem vivido no orfanato e terem criado um laço familiar lá, eles devem tratar a todos que eles conhecerem na jornada deles, como amigos, colegas, como parte da família. Possivelmente os esquadrões que eles fizeram parte, Alvorecer Dourados, todos negros. Isso foi um gatilho muito importante quando foi mostrado no flashback do Yuno se desenrolando com o pessoal do Alvorecer Dourado, que foi algo muito marcante que ele lembra do Asta. Então, é uma questão interessante ser frisado. Se essa é a essência do Asta, por saber qual é a solidão de possivelmente não ter tido uma família e ter construído esse laço, e por isso ele frisa a importância de criar laços com quem você conhece e ter uma parceria, acontece que fica normal a gente entender isso, dele chamar o Uribe de Kyodai, porque ele queria mostrar pro Uribe que o Uribe não está sozinho, tem o Asta. O Uribe fez com que todo esse ódio nascesse no poder que o Asta poderia proteger as pessoas. Então, ele considera o Uribe parte de si como um irmão que possibilitou isso. Então, é muito interessante porque é um paralelo muito ao início de Black Clover, a todo desenrolar, desenvolvimento, a essência do Asta. Então, não concluam, digamos que partes que o Asta diz nesse capítulo por conta do nosso conhecimento que ele entendeu que a Eritita é sua mãe. Não, ele chamou Uribe de Kyodai porque ele realmente considera o Uribe um Kyodai de coração, mesmo sem saber quem é a mãe deles, por conta de que é a essência do Asta. Já foi desenvolvido em Black Clover essa questão da irmandade, dos laços familiares, é algo muito delicado que o Asta sabe tratar e que ele trata as pessoas que ele tem um enorme carinho, que fazem parte da jornada da vida dele, como parte da família, e assim acontece com o Uribe também. Então, quando você vê por isso, é muito mais bonito até do que pelo laço se ele descobrisse que a Eritita é a mãe dele. Porque ele não precisa da Eritita para ser irmão do Uribe. É isso que o capítulo quer mostrar. Tanto que na fala faz mais sentido ainda, porque o Asta, ele se apoderou do fato do sofrimento do Uribe e já manda a real por Utifero no final do capítulo. Como você ousa matar a mãe do meu parceiro? Não importa quem é você, agora será o fim da batalha. Ele protegeu o Uribe como o irmão mais velho, mesmo sem saber que o Uribe realmente é o irmão dele. Então, na minha opinião, foi um excelente capítulo por desenvolver mais da essência do Asta. Mas se, por exemplo, o Tabata atacar do nada, que o Asta conseguiu descobrir pelo subconsciente do Uribe, que também pode acontecer, é uma possibilidade de várias. Eu apontei a que eu acho mais
com credibilidade canônica no meu pensar, que foi a que eu falei já no início. Mas se ele quiser realmente mostrar o lado, não, Haru, capítulo 326 mostrou que eles são irmãos, acontece que também fica legal. Fica um pouco furo de enredo, soa como furo a forma daí como o Asta agiu, porém eu acredito que daí ele teve uma maturidade, mesmo sabendo quem é sua mãe, ele respeita o laço do Uribe, a questão que eles viveram junto, e age como o irmão mais velho tomando a dor do irmão mais novo. Mas eu acredito que você deva crer na possibilidade 1 que eu disse, que é a mais plausível e que não soa como furo, porque a questão do Asta conhecer a sua mãe, a questão do Asta saber a identidade da Tita, eu acho que é algo que pode ser desenrolado e desenvolvido com mais calma após essa batalha, com o Uribe conversando com ele com calma, e eu acho que isso vai acontecer. Mas vamos esperar realmente para ter certeza. É isso que eu já queria apresentar no início aqui, então acalma aí a carroça, porque não quer dizer porque ele considera o Uribe como irmão dele, que ele descobriu que a Tita é sua mãe. Esse que é o foco que eu tinha que deixar enaltecido aqui. Mas acredito que vamos então logo falar sobre esse capítulo, que mais o que rolou, o que teve de importante já no início, se o Yuno tá vivo, o que o Yami e o Nahato fizeram, até a chegada do flashback, que foi o ponto que a gente conversou. Então vamos lá, vamos continuar falando sobre Black Clover, o capítulo 326, que deveria ficar conhecido como Asta finalmente trata Ribe como seu irmão e o mesmo retribui sentimentos, ao modo que a batalha finalmente está chegando no clímax. Então, finalmente, vamos continuar a falar do capítulo mais recente. Então, vamos logo a um dos momentos mais interessantes, que foi o momento que o Yuno praticamente está esgotado, ele vai tirar um cochilinho, e acontece que ele teleporta, através da sua técnica, não apenas Yami ou Asta, ele decide trazer os capitães dos Solos Negros, que é respectivo ao nosso querido Yami com o Nahato. É interessante porque nesse momento vemos que eles juntos fazem a conjunção e combinação de uma técnica que é a Doppelganger, aonde faz uma clonagem da espada das sombras, da espada do Will of a Just para o Yami, só que na versão imbuída realmente de trevas com sombras. E é interessante porque nesse momento eles conjuram um ataque em conjunto, ao modo que não surta efeito em Lutifero, e nesse momento, por mais que tenha causado a surpresa lá do demônio telespectador, acontece que Lutifero perfura ambos. Nisso, acontece que o mesmo já joga eles pra longe e vai para tecer o soco no Asta. Foi nesse momento que Asta consegue se defender com a espada, porém a gente só vê isso quando ele tem uma conexão direta ao subconsciente do Ribe, que acredita ter perdido a batalha porque não há mais chances após receber esse ataque. E acontece que com isso, Asta conversa com o Ribe após ver a sua culpa, o seu ressentimento por não conseguir vingar Itita. E nesse momento, falando que foi graças ao Ribe que ele conseguiu chegar onde ele chegou, e por mais que ele não entenda a dor dele, ele também teve uma dor parecida, que era uma dor de ser uma única pessoa a ser discriminada por não possuir magia. E por ter essa dor, ele reconhece que Ribe foi de grande ajuda por conseguir conjurar uma habilidade única. E com isso, eles são parceiros que vão vencer essa batalha. E é interessante porque, tendo acolhido Ribe como seu Kyodai, o mesmo Mothman retribui com um sentimento recíproco, ao modo que ambos conjuram uma possível transformação nova ou algum relance, onde Asta segura o ataque, ele desperta possivelmente um terceiro chifre, eu não me recordo se o Asta já tinha um terceiro chifre, e acontece que aparentemente há indícios do peito, o símbolo do Asta ter virado em trevos, e não um contador como se fosse um relógio. Se isso realmente for uma mudança proposital, acontece que Asta e Ribe conseguiram chegar no modo possivelmente final da União Farmer, uma conjunção perfeita onde a sinergia que faz referência ao primeiro momento que eles conseguiram que estava em full power contra o Nahato logo no treinamento. E se for realmente isso algo que eles conseguiram refinar, acontece que agora é o fim do Lutifero, porque possivelmente eu acredito que daí vai subir para 10 minutos, ou não tem mais, digamos que minutos. Acontece que eles chegaram no modo união, no poder total, aonde não vai ser desmaterializado, e eles vão conseguir acabar com o Lutifero, aonde gera naquele final, aonde Asta diz que ele não se importa se o Lutifero é o rei dos demônios, mas como ele pode ter matado a mãe do parceiro dele, concluindo o capítulo com expectativas para o próximo. Sem dúvidas, batam palmas para um capítulo excelente de Black Clover, onde sempre gera aquele tom de ambiguidade, até onde o Tabata quer que a gente pense. Na maturidade do Asta de reconhecer que a relação do Uribe com a Tita foi mais importante, e ele viu que ela é sua mãe, porém ele trata ele como irmão, mas ao modo que ele não vai reconhecer nesse momento o elo, a relação com a Tita para não dar problemas. Ou acontece que vamos ao mais plausível que deve ter acontecido, que o Asta trata o Uribe como parte de seu irmão pela relação que eles têm, pela essência do protagonista que ele exala, que ele já demonstrou, e diante disso ele acolheu o Uribe, eles são uma família sem precisar da Tita, por conta de que eles conseguiram criar esse laço,
e acontece que nisso ele quer vingar a morte da Aretita, acabando com o Lucifer em sentimento ao Uribe, que ao seu sofrimento fez com que ela se despertasse um estágio de rage. Então, tá aí a questão, né? Mas ainda assim, foi um ótimo capítulo, independente do que o Tabata quer que a gente pense. Eu diria que a gente viu algumas diferenças nessa união form dele. É uma Black Form que parece que foi desmaterializada em parte, talvez pelo soco do Lucifer, por conta que a gente viu uma parte da roupa do Asta em farrapos, a gente viu o manto dos tolos negros, porém a frente aqui, a cabeça, junto do chifre, em volta aqui do pescoço, ainda tá no modo do União. Então fica aquele tom, até onde tá a transformação full power realmente. Acontece que teve uma transformação nova, possivelmente pro Asta e pro Uribe, e a gente só vai ver no próximo capítulo. A gente vai ter que esperar. Acontece que eu acredito que agora eles estão em sinergia pura, perfeita, mais do que as outras transformações. Eles estão 100% sincronizados. Creio que não vai ter mais limite de tempo, porque aparentemente o cronograma mudou aqui no peito. E nisso acontece que talvez por não ter mais limite, eles têm, digamos que, um poder a mais, porém não em todo o corpo como exalava. Então meio que eles foram um pouco nerfados, mas para que em outros aspectos eles possam, digamos, acabar, digamos que com o adversário. Eu diria que talvez seja estilo o Ichigo na Getsuga Tensho final. Ele ganhou uma força superior, porém tem certas técnicas que ficaram deixadas de lado e só foram mostradas no golpe na transformação final. Então seria algo meio que um paralelo parecido com isso pra gente ter ideia. Mas ainda assim, vamos esperar o próximo capítulo para realmente ter certeza. Eu acredito que o próximo capítulo de Black Clover vai mostrar talvez o início do embate final. Creio que serão apenas mais 2 capítulos com tudo de ferro. E o próximo deve ser o penúltimo dessa batalha, onde o Asta deve tomar conta. Acontece que deve ter alguns momentos dos Todos Negros, talvez ajudando o pessoal ali, Mimosa com Yuno. E a gente vai ver mais full power, a gente vai ver uma conversa, diálogo de Asta, Uribe com tudo de ferro. Até talvez ver alguma ação, algum pensamento do demônio de segundo nível, se ele vê que o Asta tá muito mais poderoso. E nisso a gente vai ver agora o Asta começar a pressionar o Lucifer para acabar com esse Akuma de vez, aonde gera expectativa pro próximo capítulo, que você já sabe, lançando a gente vem aqui conversar. Então, muito obrigado por ter visto esse vídeo até agora, a gente se vê no próximo vídeo de Black Clover, mata, né?